Um dia desses, um aluno chegou para mim e perguntou assim, professora, por que eu tenho que estudar sentença como estava no cronograma que eu tinha passado? Sentença não cai questão sobre sentença. Não cai questão sobre sentença? Talvez uma questão literalmente sobre sentença não seja tão comum, mas você precisa saber sentença, saber o que é uma decisão definitiva, uma decisão terminativa, o que é uma decisão interlocutória, para saber se lá na frente vai caber ou não recurso e outras tantas questões que, se você não entende o que é uma sentença, fica complicado de saber. Vem comigo que eu vou te mostrar o que é mais importante sobre sentença. Quando a gente fala em sentença, é importante entender que é um tipo de decisão. Nós temos as decisões interlocutórias, as decisões definitivas, terminativas, que são as sentenças, mas não só as sentenças, os acórdãos também. Então é importante você lembrar os tipos de decisões, temos os despachos, e é sobre isso que nós vamos falar. Sobre sentença, ela está definida lá no artigo 203. Aliás, não só as sentenças, como todas as decisões. Artigo 203 do CPC, o que ele estabelece? Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O parágrafo 1º vai dizer o que são sentenças. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com base em fundamentos do artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a fase de execução. Então, o artigo 485 diz quando o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. O 487, quando ele vai ser extinto com resolução do mérito. 485 sem resolução do mérito, 487 com resolução do mérito. Isso vai influenciar o que é uma decisão definitiva ou o que é uma decisão terminativa. Mas antes, só para a gente chegar nas sentenças, antes vamos falar sobre o que são decisões interlocutórias. E vem no parágrafo 2º, dizendo que não é toda decisão que não é uma sentença, ou seja, que não é uma decisão definitiva nem terminativa, aquela decisão que não coloca fim à fase cognitiva e nem à fase de execução, é uma decisão interlocutória. Ou seja, o que é uma decisão interlocutória? São aquelas decisões no curso do processo que o juiz decide, mas que não coloca fim a uma fase cognitiva. Então, ele vai decidir algum incidente, algo que foi requerido pela parte, ele vai decidir, por exemplo, quando o juiz indefere a oitiva de uma testemunha em audiência. Essa é uma decisão interlocutória. Quando o juiz indefere uma prova pericial, essa é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque não está colocando fim em nenhuma fase do processo. E por que é importante você saber o que é uma decisão interlocutória? Porque decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, em regra. Temos vídeos aqui no canal falando das exceções, das decisões interlocutórias que ensejam um recurso de imediato, mas a regra é que decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Claro que a parte vai poder recorrer posteriormente, no primeiro momento o recursal daquela decisão lá atrás, mas de imediato não cabe recurso. Agora, o que é uma decisão definitiva e terminativa? São classificações de sentença. A gente vai ver que existem alguns tipos de sentenças. E elas se dividem em decisões definitivas e terminativas. Já adiantando para vocês, as terminativas, elas extinguem o processo sem resolução do mérito. São aquelas hipóteses que vêm no artigo 485 do CPC. E as definitivas, aquelas que resolvem o mérito. Aquelas hipóteses do artigo 487 do CPC. Vamos lá ver quais são elas? O artigo 485 do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Então, aqui são hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. O juiz não resolverá o mérito. Sabe quando você faz uma contestação que você pede a extinção do processo sem resolução do mérito? Se o juiz acolhe essa preliminar de contestação, extingue o processo sem resolução do mérito, ele profere uma sentença terminativa. A primeira hipótese é quando ele indefere a petição inicial, ou seja, quando, por exemplo, a petição inicial ela é inepta,
ele vai indeferir, vai extinguir sem resolução do mérito. É uma sentença. Outras hipóteses: quando o processo ficar parado mais de um ano por negligência das partes, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiram o autor, ou o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência e coisa julgada. Lembra o que é perempção, litispendência e coisa julgada? Perempção, aqui no processo do trabalho, uma das hipóteses é, por exemplo, quando o reclamante dá causa a 2 arquivamentos consecutivos por não comparecer em audiência. O processo, então, é arquivado a primeira vez, ele ajuiza a segunda ação, não comparece, o processo é arquivado. Ele fica impedido de, nos próximos 6 meses, ajuizar a terceira reclamação trabalhista. Se ele ajuiza nesse prazo de 6 meses, ocorre a perempção e o processo é extinto sem resolução do mérito. Litispendência e coisa julgada. Você tem uma ação anterior que está tramitando, está em fase recursal e você ajuiza uma ação idêntica. Isso é litispendência. A coisa julgada é quando você pede a mesma coisa num processo em que já houve o trânsito em julgado dessa decisão. Também cabe, o juiz não resolve o mérito quando ele verifica a ausência de legitimidade ou interesse processual. É quando a ação é ajuizada contra quem, por exemplo, não tem responsabilidade por pagar quando ajuiza uma reclamação trabalhista em face, por exemplo, do sócio retirante. É uma preliminar de mérito que se argui em contestação e o juiz vai extinguir sem resolução do mérito, se ele se convencer disso. Quando o juiz acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. É quando, por exemplo, você tem uma cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho celebrado entre empregado e empregador, lembrando que desde a reforma trabalhista já é possível ter cláusula compromissória no contrato de trabalho. E aí, a partir dessa cláusula compromissória, as partes se comprometem a resolver qualquer demanda lá no juiz arbitral, não na Justiça do Trabalho, mas o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. O reclamado, então, na contestação, alega em preliminar de mérito a convenção de arbitragem. O juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Inciso 11, homologar a desistência da ação, porque quando o autor desiste e é homologada, é extinta sem resolução do mérito. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e nos demais casos descritos neste Código. Essas são, então, as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. E já adiantando, é uma hipótese de decisão terminativa. Decisão terminativa extingue o processo sem resolução do mérito. E já o artigo 487 do CPC vai julgar o mérito, né? Então, haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ou seja, quando o juiz julga procedente ou improcedente o pedido do reclamante, ele está julgando o mérito, procedente ou improcedente. Extingue com resolução do... Extingue não, julga o mérito. Se julga o mérito, é uma decisão definitiva. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição. Aqui para a gente, vamos adaptar ao processo de trabalho. Esquece o de ofício que o juiz no processo de trabalho não pode acolher, não pode de ofício decretar a prescrição. A prescrição tem que ser requerida. Então, quando o juiz acolhe a prescrição ou a decadência, ele extingue o processo com resolução do mérito. É por isso que na contestação, quando você faz a peça de contestação e tem uma tese de prescrição, você pede a extinção do processo com resolução do mérito, porque o juiz está resolvendo o mérito. É uma decisão definitiva. Ou quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção, a transação, também uma transação acordo, né? A renúncia ou pretensão formulada na ação ou na reconvenção,
Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Aqui, no caso, a gente não tem esta possibilidade no processo de trabalho. Resumindo, meu povo, decisão interlocutória não coloca fim em nenhuma fase do processo. Despacho é quando o juiz vai tomando medidas ali de andamento normal do processo. Já as sentenças, que podem ser definitivas ou terminativas, extinguem sem resolução do mérito ou julgam o mérito, como a gente viu o artigo 485, sem resolução do mérito, 487, com resolução do mérito. Agora vamos ver a classificação. Classificação das sentenças, elas podem ser divididas em definitiva, como eu disse, ou terminativa. A definitiva julga o mérito, está lá no artigo 487 do CPC. A terminativa extingue o processo sem resolução do mérito. Então, definitiva julga o mérito, terminativa extingue sem resolução do mérito. Está lá no artigo 485 do CPC. Isso é importante porque quando você pega, por exemplo, recurso ordinário, hipótese de cabimento, vai estar falando lá que cabe recurso ordinário de sentença? Não. Vai estar falando que cabe recurso ordinário das decisões definitivas e terminativas. Está falando que cabe de decisão interlocutória? Não. Então, de decisão definitiva e terminativa. Então, talvez não quer uma pergunta direta perguntando o que é uma decisão terminativa, o que é uma decisão interlocutória, o que é uma decisão definitiva. Mas você precisa saber para responder as questões e para entender o que está acontecendo no processo, como eu sempre disse, você tem que entender o que você está fazendo, não é decorar, não é simplesmente repetir as palavras, como dizem. A sentença também pode ser condenatória, declaratória, constitutiva ou mandamental. Condenatória é quando impõe a obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, que é a maior parte, né? Quando a sentença condena o reclamado, por exemplo, a pagar horas extras, quando condena o reclamado a reintegrar o empregado, são decisões condenatórias. Temos também a decisão declaratória, que vai simplesmente declarar a existência de uma relação jurídica, quando, por exemplo, a parte só está pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego e nenhuma parcela. O juiz reconhece a existência desse vínculo de emprego, uma decisão meramente declaratória, só declara um direito. E tem ainda a decisão constitutiva, que cria ou modifica ou extingue uma relação jurídica. E a mandamental, que expede uma ordem ao réu, geralmente quando você tem um mandado de segurança. Né? O mandado de segurança, ele vai mandar algo, vai, por exemplo, determinar a suspensão de alguma medida tomada pelo juiz, autoridade coatora, que viola direito líquido e certo da parte. Temos ainda uma decisão que pode ser extra petita, ultra petita ou infra petita. Se você entende um pouquinho de latim, você vai pelo extra, pelo ultra e pelo infra. Decisão extra petita é quando a sentença defere um pedido não formulado pelo reclamante. Reclamante ajuizou a reclamação trabalhista pedindo só a reintegração. O juiz concede a reintegração e ainda manda o empregador pagar danos morais. Mas que danos morais se o autor não requeriu? Então, a gente está diante de uma sentença extra petita, extra. Ele determinou algo que não foi pedido. Tem também a sentença ultra petita. O que é ultra petita? É uma sentença que defere um pedido formulado, sim, mas em quantidade superior à que foi requerida pelo reclamante. Imagina que o reclamante pediu 1 hora extra por dia. E aí, lá no meio do processo, o juiz percebeu que ele não fazia só 1 hora extra, ele fazia 1 hora e meia por dia, 1 hora e 30 minutos de hora extra. E o juiz na sentença defere 1 hora extra, 1 hora e meia como extra. É uma sentença ultra petita. O juiz tem que obedecer os limites do pedido do autor, que é o princípio da congruência que a gente vai falar daqui a pouco. E uma decisão infrapetita é quando a sentença deixa de julgar algum pedido feito pela parte. Também pode ser chamado citrapetita. Infrapetita ou citrapetita, ele condenou menos, ele deixou de julgar uma sentença omissa, por exemplo. Além disso, temos o princípio da congruência. Além disso, não, né? Neste sentido ainda, a gente fala sobre o princípio da congruência.
Está lá no artigo 141 e 142. Vocês vão perceber que é exatamente o que a gente está falando aqui. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhes vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o juiz não pode atuar pela parte, né? Ele tem que obedecer os limites daquilo que está sendo pedido. Se o reclamante não pediu algo, o juiz, mesmo verificando que ele tem direito, não pode conceder e nem julgar a mais do que está sendo pedido. Além disso, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Então, percebam, todas essas sentenças, extra petita, ultra petita e infra petita, estão ligadas ao princípio da congruência, ou seja, resumindo, a sentença ela precisa estar relacionada com o pedido que foi feito, o pedido da parte. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem interesse em adquirir um dos nossos cursos, entre em contato pelo WhatsApp que aparece para você aqui na descrição do vídeo. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!